Olá! Hoje a gente vai mergulhar no universo do Karatê-Do, mas por um ângulo um pouco diferente. Em vez de olhar só para os socos e chutes, a gente vai desvendar o que está por trás. A filosofia, o sistema de ensino, enfim, tudo aquilo que transforma essa arte marcial em um verdadeiro caminho de vida. E olha, logo de cara, essa dedicatória já entrega o ponto principal. O Karatê-Do, na sua essência, não é sobre derrotar alguém. É sobre uma jornada para dentro, uma busca para forjar não só um lutador, mas, acima de tudo, um ser humano melhor. E aí é que está a grande questão, né? Como que uma prática que, na superfície, é sobre combate, acaba se tornando uma ferramenta tão poderosa para desenvolver o caráter? É exatamente isso que a gente vai desvendar agora, camada por camada. Então, para começar, a nossa primeira camada é a história. É fundamental entender como uma arte de combate antiga foi, de propósito, redesenhada para se tornar a disciplina educacional que a gente conhece hoje. E essa mudança, ela não foi por acaso, não. Foi um processo totalmente consciente, liderado por grandes mestres como o Isshin Funakoshi. Eles pegaram uma arte que podia ser letal e adaptaram, colocando o foco todo no autocontrole, na disciplina, na formação moral. É um processo que os estudiosos chamam de esportivização. E aqui tem um detalhe que é fascinante nesse design do karatê moderno. Existe uma diferença bem clara entre o que a gente chama de tradição inventada e costume evoluído. De um lado, você tem coisas que foram criadas para dar uma identidade, uma cara de tradição, sabe? Tipo uniforme branco, o sistema de faixas. E do outro, tem os costumes que simplesmente foram surgindo e mudando com o tempo, organicamente, como jeito de amarrar a faixa. Beleza, vamos para a próxima camada. Agora a gente vai ver como essa filosofia educacional é organizada. Porque não é só sobre a parte física. O aprendizado é completo. Envolve a mente, o corpo e, principalmente, o espírito. Primeiro, a gente tem a dimensão do saber sobre, a parte conceitual. Essa é a base teórica, o fundamento intelectual da arte. É entender a história, a filosofia, os porquês por trás de cada movimento. Depois do saber teórico, vem, claro, o saber fazer. Essa é a parte que todo mundo logo pensa quando se fala em karatê. É a prática, a execução, a habilidade de realizar as técnicas com precisão. E por último, e talvez a dimensão mais profunda, vem o saber ser. É aqui que a mágica acontece. O foco muda para dentro, para o desenvolvimento do caráter, do respeito, da disciplina, do autocontrole. É a parte que realmente transforma a pessoa. Certo, mas como um instrutor ensina tudo isso na prática? Bom, isso nos leva para a metodologia central, um sistema que é brilhante de tão simples, conhecido como método ABC. Esse método se divide em 3 estágios que vão evoluindo. A ideia é guiar o praticante desde o básico, desde o domínio de uma única técnica até a aplicação inteligente e tática disso numa situação real. Vamos ver como funciona? Tudo começa na classe A, com o foco total na forma. O objetivo aqui é um só: perfeição. A técnica é quebrada em pedacinhos, praticar em câmera lenta, isolada de tudo. É como construir a fundação de um prédio, sabe? Ela precisa ser impecável, super sólida, antes de pensar em subir as paredes. Com a fundação pronta, aí sim a gente vai para a classe B, que é sobre variações. Aqui o jogo começa a ficar mais complexo. O praticante aprende a adaptar aquela técnica, agora perfeita, para diferentes situações, combinando com outros movimentos, variando velocidade, distância. O foco é total na flexibilidade e na adaptação. E, finalmente, a classe C, que é pura tática. É aqui que tudo se conecta. A técnica, que já é perfeita e adaptável, agora é aplicada em cenários de luta simulados. A pergunta não é mais como fazer o movimento, mas quando fazer e por que fazer. É a ponte que liga a habilidade técnica com a estratégia de luta. E tem uma analogia para explicar isso que é simplesmente perfeita. Pensa assim: a classe A é aprender as letras do alfabeto. A classe B é começar a formar palavras, frases. E a classe C? Bom, a classe C é escrever poesia. É a jornada da mecânica para a verdadeira arte. Então, depois de ver a história, a filosofia, o método ABC, a gente chega num ponto crucial que amarra tudo isso. Esse sistema todo foi desenhado com um propósito muito, mas muito maior do que simplesmente vencer uma luta. E tem uma citação do mestre do cinema, Akira Kurosawa, que captura a essência disso de um jeito espetacular. A espada do samurai, ou seja, a técnica da arte marcial,
Não é uma ferramenta para ferir os outros, e sim um instrumento para lapidar a si mesmo, para tirar a tolice do próprio coração. No fim das contas, é isso. O objetivo do caminho, do Dou, não é criar um lutador melhor, é forjar uma pessoa melhor. O ensino do karatê é sobre moldar o caráter, sobre guiar o indivíduo numa jornada de autoaperfeiçoamento que dura a vida inteira. O combate é só o laboratório, o meio, nunca o fim. E isso tudo nos deixa com uma reflexão, né? A filosofia do karatê é um convite para a gente pensar no nosso próprio crescimento. Fora do tatame, na nossa vida, qual é a nossa prática? Qual é o nosso caminho para, pouco a pouco, tirar a tolice do nosso coração e nos tornarmos pessoas melhores?